Nessa aula nós vamos trabalhar com o tema grande tribulação. É isso mesmo. Quando a gente fala sobre a grande tribulação, a gente precisa entender que é o período onde o anticristo já está manifesto, já está governando o mundo, né? Quando a gente fala de governar o mundo, a gente está falando de um governo mundial, né? Que no tempo presente todo preparativo, tudo caminha para para um governo mundial, né? A gente vê agora os movimentos dos países e já o burburinho, já a conversa de implantação já nesse período de um governo mundial para tratar a questão da saúde, né? Para tratar da questão das epidemias, das pandemias, já, já um comentário claro sobre esse tema na Europa. Lembrando que tem a Comunidade Europeia, que é uma união das nações, onde claramente a gente vê o embrião, né, de um governo mundial. Né? Já há uma proposta, já há a discussão de uma nova ordem mundial, inclusive o chefe do Vaticano, o Papa, está envolvido diretamente nesse processo de uma nova ordem mundial que estava prestes a ser lançada, né, esse argumento, né, vamos dizer, essa ideia agora no mês de março, abril, provavelmente vai ser adiado esse lançamento em função, né, do coronavírus que está aí impedindo, fechando muitos países. Bom, quando a gente fala de grande tribulação, tem os nomes que a Bíblia dá para a grande tribulação, referencia a grande tribulação. Lá em Isaías 61, versículo de número 2, a grande tribulação é chamada Dia da Vingança do nosso Deus. É isso mesmo. Já em Daniel 12, versículo 1, a grande tribulação é nominada como tempo de angústia sem igual. Tá certo? Também em Sofonias, capítulo 1, versículo 15, parte A, fala do dia da indignação do Senhor. É chamado esse período, né, esses nomes três são os mais destacados, mais importantes. Né? É bom lembrar que esse nome grande tribulação ou tribulação, ele não está nominado na Bíblia exatamente dessa forma, para a gente poder ter ideia. Senão as pessoas vão perguntar, esse nome grande tribulação está na Bíblia, né? A Bíblia fala sobre o evento, sobre esse tempo, né? E nomina, como eu falei, tempo de angústia, tempo de indignação, tempo da vingança do nosso Deus e por aí vai. No Novo Testamento, tá, nós temos também uma série de nominações, tá, para chamar a grande tribulação. No Novo Testamento a gente tem dia de grande aflição, lá em Mateus capítulo 24, versículo 21 fala sobre isso. Nós temos em Lucas capítulo 3, 1 Tessalonicenses 1:10, fala sobre a ira vindoura ou ira futura. Quer dizer, a gente faz um paralelo, né, que é o tempo da grande tribulação. Lá em Romanos 2, versículo 5, versículo 9, é chamado também o grande dia da ira de Deus. Tá? Lá em Apocalipse 3:10, nós temos a hora da tentação universal. E por aí vai, né, outras nominações dessa maneira. Né? A gente destacou, né, esses nomes para você ter uma ideia. A palavra tribulação significa cumprir com força. Né? Vem do grego e também tem uma nominação como a cana-de-açúcar, que ela é moída no moinho. Né? Quer dizer, vai ser um tempo de angústia, de sofrimento, de muito padecimento, né? Lembrando os 3 anos e meio de bonança, de paz, de muita tranquilidade, os 3 anos e meio posteriores de muita guerra, muita destruição, muito sofrimento, muita perseguição, certo?
Quem estará governando a terra durante a grande tribulação? Eis a pergunta. Você sabe responder? Então, vai aí. Primeiro, o anticristo, juntamente com a besta e o falso profeta. Então, essas três figuras estarão governando o mundo nessa época. Tá? Então, aqui é uma triunidade, né, que estará governando o mundo durante a grande tribulação. Você vai me perguntar, serão três homens, né? Serão três entidades? Olha, a ideia que se tem aqui é que serão três figuras diferentes, mas nada impede em que uma pessoa apenas, né, ela represente essas três ideias, né? Aquele que é ante a pessoa de Cristo, quer dizer, rejeita e refuta a pessoa de Cristo, a besta, né? E o falso profeta. Então, você poderá ter três pessoas, alguns teólogos ensinam que serão três pessoas, outros teólogos falam que é uma pessoa e entidades, né? Instituições representativas, e há teólogos que ensinam que serão, né, ou será uma pessoa apenas imbuída desses três espíritos: o espírito do anticristo, o espírito da besta e o espírito do falso profeta. Então, é para a gente poder ter uma noção aí. Quem é o anticristo? É uma pergunta que todo mundo faz, quem estuda a Bíblia, os seminaristas, os irmãos das igrejas, todo mundo quer saber quem será ou quem é o anticristo. E uma outra pergunta que todo mundo faz: o anticristo já nasceu? O anticristo já está entre nós? É claro que alguém poderia dizer que já está, mas eu quero me basear numa ideia para você poder compreender. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o espírito do anticristo já está entre nós. Não necessariamente ele está encarnado. Poderia ou poderá já estar encarnado em um ser humano que só vai se manifestar como anticristo após o arrebatamento da igreja. É assim que crê aqueles que acreditam na pré-tribulação, quer dizer, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação iniciar. Tá bom? Isso aí é um outro tema. No final desse curso a gente vai passar essa ideia para vocês compreenderem melhor. O anticristo, segundo a Bíblia, vai ser um gênio, um homem fantástico, de uma sabedoria, de uma eloquência, de uma capacidade de gestão extraordinária, né? Um homem capaz de selar a paz entre as nações, selar a paz entre os judeus e os árabes, os palestinos, vai ser uma pessoa extraordinária. Apocalipse 11, versículo 2, diz que se levantará dentre as nações com o apoio político. Tá? Bom, ele será de carne e osso, será um homem, né, um ser humano, né, um grande líder político mundial. Agora, eu pergunto para você, você vai dizer assim, pode ser uma mulher? Nada, não há nenhum impeditivo aqui. A figura aqui é o anticristo. Necessariamente não está falando exatamente do sexo, né, dessa pessoa. Personificará o diabo, mas se apresentará como se fosse Deus. Daniel, capítulo 11, versículo 36, fala sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, falam sobre isso. Sua proposta será de paz e de muita prosperidade. Será um grande orador e terá um discurso inflamado. Né? A Bíblia diz que ele falará coisas maravilhosas. Você encontra isso em Daniel 11, versículo 36. Diz que ele falará coisas maravilhosas aos nossos ouvidos. Também você pode ver isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, e também em 2 João, versículo de número 7. Tá certo? O anticristo terá um poder destruidor. Quer dizer, que poder é esse?
um poder capaz de subjugar nações, destruir nações e povos, né? Num estalar de dedo. Você sabe que hoje o planeta está, vamos dizer, recheado de bombas atômicas. O anticristo será capaz de destruir nações, né? Questão de minutos, questão de horas. Ele terá um poder destrutivo muito grande em suas mãos. Será habilitado pelo diabo para operar o mal numa escala jamais vista ou imaginada. Sua maldade será superior, isso mesmo, olha só, sua maldade será superior a qualquer ditador. Nero, Stalin, Hitler e outros serão fichinhas perto da pessoa do anticristo. O anticristo não se submeterá a nenhuma autoridade da terra ou mesmo do céu. O Cristo impostor, né, o anticristo, será maravilhoso erudito, à vontade com qualquer pessoa ou nações ou grupo de pessoas, será um verdadeiro mago das finanças, um gestor extraordinário, um gênio militar e um político extraordinário. Esse será, né? Na verdade, os homens se alegrarão em servi-lo e se sentirão orgulhosos em estarem debaixo do seu comando. Daniel, capítulo 11, versículo 36, fala sobre isso. E contra o Deus dos deuses, olha só, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas. Quem é essa pessoa? O anticristo. Bom, também nesse tempo nós teremos a pessoa do falso profeta, que será o ministro do culto do anticristo. Quer dizer isso? Que durante a grande tribulação vai haver uma religião e nós teremos um falso profeta, que será o sacerdote, o ministro, que vai, né, exercer o papel de um grande líder religioso, que vai comandar o culto, né, dominado pelo anticristo. Será um forte aliado do anticristo. O falso profeta será um líder religioso, Apocalipse 13, 11, diz assim, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. O texto é bem claro, ó. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, diz assim, ó, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Olha só, vai se parecer como se fosse de Deus, como se fosse de Cristo, mas na verdade é um falso profeta. Ele fundará uma super igreja mundial. Será um tempo de muita religiosidade falsa, será um tempo de muita prosperidade e muita paz. Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15, fala sobre isso. Promoverá um grande avivamento mundial, unindo seitas, né, credos religiosos. Então vai acontecer o que a gente já conhece, o chamado ecumenismo. Ecumenismo não é sincretismo religioso, é diferente. O ecumenismo será instalado e será uma realidade, porque esse falso profeta, ele fará sinais e prodígios de mentira. O que quer dizer isso? Ele fará sinais para enganar o povo, para enganar as pessoas, para as pessoas acreditarem que ele é de Deus, mas na verdade ele está operando juntamente com o anticristo. Leia João capítulo 17, versículo 21, que você vai encontrar claramente lá o texto que diz assim, a fim de que todos sejam um, tá? Porque ele vai ser esse líder mundial que despontará. Também nesse tempo, nós teremos a besta.
ou, como a Bíblia também nomina, o 666. A besta, né, será uma marca, um nome, e seu número será 666. O momento, ou no momento, só o número é revelado para nós. Mas nesse tempo, a besta vai se apresentar, vai se manifestar. A pessoa e o nome só serão revelados após o arrebatamento da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: então será revelado o iníquo. Quando vai acontecer? Quando a igreja for raptada. Após o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, então o iníquo se manifestará. Quem vai se manifestar? A besta. O número 6, na numerologia bíblica, ela identifica o homem. Muito bem. Repetido 3 vezes, significa o homem exaltando-se a si mesmo. É muito importante você entender. Como se fosse Deus. Foi o que Lúcifer fez no princípio. Quis ser igual, maior que Deus. Por que a besta é numerada? É uma boa pergunta, não é verdade? As nações mais desenvolvidas já entraram na era da informática, né, na era digital, na era da tecnologia, né, interativa, né, dos programas, né, de reconhecimento de voz, de retina, de face, enfim. E eu já falei nas aulas anteriores sobre o chip que querem implantar com as informações pessoais de cada ser humano, de cada habitante do planeta Terra. Nesse tempo, isso vai ser uma realidade, né? Visando o controle total da população. Isso vai acontecer com animais, com pessoas, né? Ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta, sem o número da besta, né? Sem o controle da besta. Na grande tribulação, o homem será marcado como boi, ou seja, a ferro e fogo. Que expressão quer dizer isso? Não é violência, quer dizer o seguinte, que ele vai ser marcado, queira ele ou não. Por quê? Se não tiver marcado, não pode comprar. Se não tiver a marca da besta, não pode transitar, não pode viajar, não pode sair de uma cidade para outra, não pode comprar uma residência, não pode abrir uma conta no banco, porque tudo vai depender desta marca. A besta ou o anticristo, ao romper sua aliança com os judeus, romperá também com a igreja apóstata, da qual recebeu o apoio na escalada do poder. Veja, você pode entender aqui que eu falei, né, no início, a diferença entre anticristo, falso profeta e besta, né? Como eu falei, alguns teólogos nominam que a besta e o anticristo serão a mesma pessoa. Já o falso profeta vai ser o líder religioso de uma mega igreja, de uma igreja mundial, que vai unir as seitas, os credos, as outras religiões em torno de si, né? Num primeiro momento, eles vão trabalhar juntos. Num último momento, ou na segunda parte da grande tribulação, nos 3 anos e meio por último, o anticristo vai se rebelar contra a igreja apóstata, contra o falso profeta, porque ele vai querer ser adorado como Deus. O anticristo vai destruir a igreja falsa para implantar uma nova forma, é isso mesmo, de adoração. Ele vai querer a adoração para ele. Ele vai debochar do Deus verdadeiro e vai querer adoração para si mesmo, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui já falando da segunda metade da grande tribulação. Primeira metade, 3 anos e meio, né?
é o período de paz, prosperidade e muita coisa boa acontecendo no planeta Terra. A segunda parte é o tempo de guerra, é o tempo de destruição, é o tempo das catástrofes, das epidemias, das doenças, né? E do rompimento aí do falso profeta com o anticristo, aonde essa igreja é subjugada, essa falsa igreja é subjugada, e ele implanta o culto a si mesmo. O anticristo declara guerra contra Israel, né? E tem todo o desenrolar até o retorno do Senhor Jesus sobre o Monte das Oliveiras para livrar Israel das mãos do anticristo na famosa batalha do Vale do Amargedon. É isso mesmo. A Bíblia diz que Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras, todo olho verá, e ele retorna no momento crítico para a batalha do Amargedon. Então, né, durante esse período da grande tribulação, o anticristo ele vai reinar absoluto. Quando Jesus volta, já é o fim do seu governo, do seu reinado e da sua tirania. Tá bom, gente? Nós queremos dizer a você que é muito importante você acompanhar na sua apostila, né, no material que está disponibilizado aí no nosso portal, na aula de número 3, todo o comentário que nós estamos fazendo aqui. É importante dizer que não dá para a gente poder falar tudo exatamente como está aqui na apostila. A gente está passando os principais tópicos, as principais ideias para você poder acompanhar. Primeira fase da grande tribulação, o anticristo vai prosperar em seu governo, vai conseguir a paz mundial, vai unir árabes e judeus numa falsa paz, né? Numa segunda fase, Daniel, capítulo 7, versículo 21 e 25, e Apocalipse 13, versículo 7, diz assim, ó, será quando a besta romper a sua aliança com os judeus e começar a persegui-los. Tal fato ocorrerá quando ela, a besta, exigir adoração a si mesmo, e os judeus recusarem. Bom, é o início da grande tribulação na segunda fase, propriamente dita, né? Ou segunda parte da mesma. Vai ser um período de grandes transformações políticas e econômicas, acontecerá de forma repentina, sem nenhum aviso prévio. A igreja não estará mais na terra durante o início da grande tribulação. Será um período verdadeiramente apocalíptico. Tá certo? Bom, tragédias previstas durante a segunda fase da grande tribulação. Morte dos seres viventes sobre o mar, né? Apocalipse capítulo 16, versículo 3 fala sobre isso. Morte de 1/3 da população do mundo, Apocalipse 9, versículo 15 a 18. Os homens sentirão dores, é isso mesmo, dores de parto. Está escrito lá em Jeremias capítulo 30, versículo 6 e 7. Tormentos cruéis e ausência da morte por 5 meses. Capítulo 9 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Professor, como é que eu posso explicar isso? É só para você ter uma ideia. Nesse período, durante 5 meses, Deus não permitirá que o homem morra, né? O homem sofrerá, padecerá, mas não conseguirá morrer, porque a morte vai ser tirada e os homens nesse período, durante 5 meses, eles não conseguirão morrer. A pessoa vai tentar se suicidar, não vai conseguir morrer. Não vai me perguntar agora como isso vai acontecer, mas vai acontecer, aonde os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Tá certo? Então, para a gente poder ter uma ideia, isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6. Só poderá comprar ou vender quem tiver a marca da besta. Já falei isso. Apocalipse capítulo de número 13, versículo 16 e 18. E Apocalipse 14, versículo 11. O sol pela primeira vez
vai negar a sua luz. Mateus 24, 29 fala sobre isso. Nós temos nessa segunda fase da grande tribulação a abertura lá dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças da ira de Deus. Tudo isso você encontra em Apocalipse, capítulo de número 6, capítulo de número 8, capítulo de número 9, capítulo de número 11 e capítulo de número 16. Então, nesse tempo, será a plenitude da injustiça e da iniquidade sobre o mundo. Então, fique atento, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, aquele texto lá do iníquo que vai se manifestar, né, nesse tempo. Bom, eis a pergunta: a igreja vai estar presente sobre a terra durante a grande tribulação? A igreja arrebatada não estará aqui, mas possivelmente crentes que creram em Jesus, mas por algum motivo não foram arrebatados, eles passarão pela grande tribulação. Então, cuidado, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada. Mas, como na parábola das virgens, tem um grupo de pessoas que não estão preparados, ou não se prepararão a ponto de serem arrebatados. Essas pessoas que por algum motivo não forem arrebatadas, elas passarão pela grande tribulação. E elas presenciarão muitos desses acontecimentos, né, durante a grande tribulação, tanto na primeira fase como na segunda fase, certo? Se a igreja fosse destinada a passar pela grande tribulação, em lugar de se ler, né, a Bíblia diria assim: ele te guardaria da hora da tentação. E ao invés disso, ler-se-ia: eu te guardarei na hora da grande tribulação. O texto nos dá a entender aqui que a palavra ou a expressão da, né, significa para fora de, né? Então, o que significa o seguinte: que ele vai te guardar né, desse momento, dessa situação, desses acontecimentos. E a gente entende claramente que, se fosse a expressão na hora, você estaria lá, né, vivendo aquele momento. A igreja não vai viver, no meu modo de entender, a grande tribulação aqui na Terra. A igreja não vai passar por esse período. A igreja vai ser arrebatada antes. É o que nós cremos, né? Por que a igreja não vai passar, não estará na grande tribulação? Porque é uma promessa de Deus em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Porque, né, guardastes a palavra, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até uma próxima aula. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp, tem o site da Fato, que é fato.com.br. Você tira as suas dúvidas, você manda mensagem para a gente. E se você quiser o certificado desse curso, é só você enviar por e-mail ou pelo Zap os seus dados, né? E nós estaremos dando as informações de como você ter acesso ao seu certificado de conclusão desse curso de escatologia. Forte abraço.